Verdade chocante. O segredo da minha avó que ficou escondido por 40 anos. A cada abano do vento, uma sombra parecia dançar ao redor da velha casa da minha avó. Diziam que o lugar era amaldiçoado, uma crendice antiga que deixava até os mais corajosos com o coração na boca. Em uma noite escura, com a lua cheia iluminando cada canto, eu decidi explorar aquele lar que todos evitavam. Assim que entrei, o cheiro de mofo e mistério me envolveu. As paredes pareciam sussurrar segredos, e um frio na espinha me fez tremer. Na sala, uma foto em preto e branco da minha avó deixava claro que ela não era apenas uma simples senhora. Olhos profundos e penetrantes me observavam, como se guardasse um mistério que desafiava o tempo. E bem ali, em cima da mesa, uma caixa de madeira se destacava. A superfície estava coberta de poeira, como se há anos ninguém a abrira. Mas havia algo de atraente, algo que eu sentia que precisava descobrir. O que minha avó havia escondido? Essas perguntas ecoavam na minha mente enquanto eu me aproximava, um barulho súbito vindo do fundo do corredor quase me fez pular. O coração disparado, eu respirei fundo e segui em frente. O ar estava pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O que seria aquele som? O baque, um chamado da casa, um aviso? Não havia luz, mas era como se uma presença iluminasse meu caminho. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O som, cada vez mais próximo, me puxava como um imã. Quando finalmente entrei no corredor, pude ver a porta do porão entreaberta, uma luz fraca piscando de dentro. Uma sensação indescritível me atravessou, como se estivesse a um passo de descobrir algo que mudaria tudo. O que minha avó me escondia? Eu sabia que precisava ir até lá. Cada passo era uma mistura de medo e curiosidade. O que haveria naquele lugar que a família tentou esquecer? Eu estava prestes a desvendar um segredo enterrado por 4 décadas. Conforme me aproximei da porta do porão, o cheiro de umidade se intensificava. Cada respiração se tornava mais difícil, como se o ar estivesse carregado de ansiedade, antecipando algo terrível. A luz que piscava lá dentro parecia uma espécie de farol, atraindo-me com sua iluminação trêmula, quase como se estivesse pedindo por ajuda, ou advertindo-me para não entrar. A mão hesitante alcançou a maçaneta. Um frio percorreu minha espinha, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Logo após girar a maçaneta e abrir a porta, um estalo ecoou, seguido pelo tilintar de objetos. A descida era íngreme e escura, com degraus de madeira rangendo sob o meu peso. Parecia que a própria casa estava viva, protestando minha ousadia. Quando pisei no último degrau, a luz que piscava revelou um pequeno espaço lotado de caixas e trastes. À primeira vista, tudo parecia abandonado, mas havia algo de inquietante nesse cenário. Uma mesa de madeira estava no centro, coberta de velas derretidas e papéis amarelados. Aproximando-me um pouco mais, percebi que os documentos continham anotações apressadas, rabiscos que pareciam de almas atormentadas. O que era aquilo? Meu estômago revirou com as palavras inquietantes que li. O que ela fez? Estava anotado repetidamente, em uma caligrafia que parecia quase desesperada. Meu coração batia forte. A voz da minha avó ecoava na minha memória. Algumas verdades não estão prontas para serem descobertas. Agora, aquelas palavras faziam sentido. Foi quando percebi uma caixa menor em cima da mesa. Com cuidado, eu a peguei. O peso dela parecia carregar uma história inteira. Tentei abrir, mas estava trancada. Um calafrio subiu pela minha nuca ao notar que, em seu interior, algo pulsava como se eu estivesse segurando um coração. Um chamado distante e profundo ecoou na escuridão do porão, como se os ecos de uma vida passada se entrelaçassem com o meu presente. Olhei ao redor, a tensão subindo a cada segundo. Foi então que ouvi novamente aquele som, um murmurinho vindo da parede ao lado, quase imperceptível.
Era como se alguém estivesse sussurrando, segredos malditos enterrados há muito tempo. Volte, dizia a voz em um tom urgente. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O medo tomou conta de mim. O que estava acontecendo ali? Como podia haver vida onde tanto silêncio reinava? A consciência de que segredos antigos estavam prestes a ser revelados se misturou à sensação de que os fantasmas do passado não estavam prontos para deixar meu mundo em paz. Quando voltei minha atenção para a caixa, uma ideia me ocorreu. O que estava contido ali poderia transformar tudo o que eu conhecia sobre minha avó e a família. Mas o peso do desconhecido pesava sobre mim. O que aconteceria se eu abrisse? Eu estava a ponto de desvendar não só os segredos de uma vida, mas talvez o suficiente para mudar o meu futuro. A respiração acelerada, decidi tentar mais uma vez. Com um objeto enferrujado que encontrei por perto, forcei a fechadura e ouvi um clique. O que eu descobriria dentro poderia ser o início do fim ou o fim do começo. Ao abrir a caixa, uma luz intensa irrompeu e eu gritei, enquanto tudo à minha volta se apagava. Meu corpo foi lançado para trás, caindo no chão frio do porão. No escuro, senti a minha mente girar. O que era aquilo? E o que havia dentro daquela caixa? A dúvida consumia toda a lógica que tinha. E uma pergunta ficou ecoando: eu realmente estava preparado para a verdade que aguardava por mim? Capítulo seguinte. Meu coração ainda batia descontroladamente quando recobrei a consciência. O chão úmido do porão parecia pulsar sob mim, como se estivesse em sintonia com a agitação que reinava dentro da minha cabeça. A luz se dissipara, mas uma sombra inconfundível dançava ao meu redor, sussurrando verdades que mal conseguiam escapar das paredes à minha volta. Levantei-me com dificuldade, o corpo paralisado pelo medo e a mente em um turbilhão. A caixa estava agora parcialmente aberta, sua tampa balançando suavemente como se a tivesse convidado a olhar dentro. Um brilho tênue saía de dentro, um convite aos mistérios encobertos. O que poderia ser tão poderoso a ponto de me derrubar? Cautelosamente, me aproximei novamente, ajoelhando-me junto à mesa. O cheiro de cera derretida misturava-se ao mofo, criando uma atmosfera que prometia desvelar segredos. A luz que emanava parecia pulsar em um ritmo lento, quase como um coração ainda batendo. Dentro da caixa, se destacava um objeto que reluzia com intensidade. Ao estender a mão, percebi que era um amuleto, um colar com um grande cristal azul, profundo como o céu de inverno. O frio do cristal gelou meu toque, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se aquecia. Era como se estivesse conectado a algo maior, algo ancestral. Um fragmento da minha memória se desprendeu. Lembrei da história que minha avó sempre contava sobre os amuletos de proteção. Mas este parecia diferente. Ele emanava uma energia quase palpável. Eu sabia que não era só um objeto, era um portal para um passado que não compreendia completamente. Foi então que ouvi novamente aquele sussurro, mas agora mais claro. Ela tinha que. As palavras se entrecortavam como se alguém viesse à tona, afobado. Meu corpo se arrepiou. O que a minha avó tinha feito? Diga-me, de que forma aquele amuleto estava ligado ao que estava acontecendo? A mesa tremeu ao meu toque, o som do rangido da madeira se misturou a ecos distantes. Podia sentir a presença de algo ou alguém observando de perto. Uma sensação de Binvatid, uma presença familiar que fez meu estômago embrulhar de desconforto. A sensação de que não estava sozinha ali. Com um movimento súbito, a luz começou a piscar novamente, muito mais rápido agora. As sombras nas paredes pareciam se contorcer, ganhando forma. Numa fração de segundo, os sussurros se tornaram gritos, ecoando como um coral de almas perdidas. Quase como se estivessem clamando por liberdade ou revanche. Olhe para o espelho, as vozes ecoaram. Fazer o quê? Aonde iria encontrar um espelho agora? O medo e a curiosidade se misturaram em uma dança estranha dentro de mim. Seria aquela maneira de encarar a verdade, segurando firme o amuleto, um impulso repentino me levou de volta à mesa. Olhei ao redor, buscando qualquer reflexo. Mas o único lugar que poderia servir de espelho era uma superfície embaçada e coberta de poeira. Eu tinha que ver, eu tinha que saber. Limpei a poeira com as mãos trêmulas e ali, à minha frente, vi não apenas meu reflexo, mas algo mais, uma outra realidade, sombras que dançavam atrás de mim,
rostos indistintos que pareciam estar em agonia. A bateria da luz piscante intensificou-se, lançando detalhes que eu nunca imaginei. O que seria tudo isso? Por que aquela visão parecia tão familiar? Com o peito apertado, eu percebi que aquele espelho não refletia apenas a mim. Havia algo muito mais profundo ressoando, algo que estava prestes a se revelar e, então, a visão se desfez em um turbilhão de luz. O que eu teria que enfrentar a seguir? O que a verdade começaria a cobrar de mim? Assim, minhas mãos agarraram o amuleto, determinado a descobrir o que realmente aconteceu com minha avó e como meu destino estava interligado a tudo isso. Mas, em meu interior, uma questão premente começou a ardendo. E se o que eu encontrasse fosse mais aterrador do que eu podia suportar? Os ecos daquele turbilhão de luz ainda vibravam na minha mente, mas a necessidade de descobrir a verdade me empurrou para a frente. Um tremor de expectativa se espalhou pelo meu corpo, acelerando meu coração. O amuleto em minhas mãos parecia esquentar, como se estivesse viva, pulsando com promessas e ameaças não ditas. Eu preciso saber, murmurei para mim mesma, enquanto meus olhos se fixavam na superfície embaçada. Era como se ela estivesse me chamando, implorando por reconhecimento. A escuridão ao redor parecia se agitar, sem pressa para me soltar. Outras sombras começaram a se manifestar nas paredes. A cada movimento, eu podia sentir suas histórias, suas dores. Sussurros novos, mais nítidos, surgiram da penumbra. Ela nunca deveria ter. As palavras balançavam no ar, arrastadas, como se algo muito pesado estivesse sendo levantado. Eu precisei de coragem para encarar aquele espelho novamente. Coragem para ver o que ele escondia. Sem pensar nas consequências, aproximei-me mais e, ao tocar a superfície gélida, uma onda de frio cortou minha pele. Mas não era apenas isso. Alguma coisa dentro de mim se quebrou, uma barreira que havia me protegido do que estava prestes a ver. E então, na luminosidade frenética, surgiu uma imagem. Duas figuras se destacavam, uma mulher com cabelos brancos como a neve e um garoto, talvez com a minha idade. Os rostos pareciam distorcidos, mas eu os reconheci. Minha avó e eu. Ou pelo menos a versão mais jovem de mim. Essa não era apenas uma visão, era uma lembrança. Ela tinha que fazer a escolha, as vozes repetiam. As sombras ao redor ficavam mais densas, tomando a forma de uma sala escura, como um tribunal sombrio, onde julgamentos eram feitos sem clemência. E eu estava no centro, unida à história que não havia vivido, mas que sempre esteve lá. Um frio cortante subiu pela minha espinha, e o ar ficou pesado, como se estivesse sentado sobre meu peito. O tempo parecia se distorcer enquanto o passado e o presente se entrelaçavam. A visão começou a girar, e podiam-se ouvir gritos, um clamor de dor que parecia vir de dentro de mim. Eu não estava sozinha. Algo ancestral pulsava nas paredes, em cada canto daquele porão uma presença estranha, mas familiar. Por que você fez isso, avó? As palavras se formaram em meus lábios, mas quando olhei novamente para minha avó na imagem, seus olhos se encontravam com os meus. Havia uma mistura de amor e desespero. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Enquanto os ecos da história se intensificavam, uma mão gelada segurou meu ombro. Meu corpo paralisou. Era a mesma presença que eu havia sentido antes, só que agora estava aqui, palpável, e eu não consegui ver seu rosto. A mão apertou, e uma onda de energia percorreu meu corpo, como se a própria essência daquela sombra desejasse compartilhar suas memórias. Você precisa escolher. A voz soou como um rugido distante, mais grave, retumbando nos meus ossos. Uma escolha? Que escolha? Minha mente girava enquanto as visões se tornavam confusas, e as sombras dançavam freneticamente ao redor. O amuleto em meu pescoço começou a brilhar com uma luz azul intensa, e eu soube que a resposta estava no passado, na decisão que a minha avó enfrentou. Qual é o segredo que ela escondeu? Perguntei, mas apenas o eco do meu próprio desespero retornou. E, no fundo da sala, a luz do amuleto se intensificou, quase ofuscando tudo à minha volta. O que aconteceria se eu não fizesse a escolha certa? O que aquela presença realmente queria de mim? O mistério se aprofundava como um mar revolto, e a única certeza que eu tinha era que a verdade estava à beira de ser revelada e que eu estava prestes a mergulhar de cabeça.
A luz do amuleto cresceu como um farol na escuridão, ofuscando as visões que me cercavam. A temperatura caiu ainda mais, e um súbito arrepio tomou conta de mim. Em meio à confusão de sombras, uma imagem se destacou. A mulher de cabelos brancos estendia a mão em um gesto de súplica, como se me pedisse para não esquecer tudo o que havia acontecido. Você precisa entender a presença, murmurou, sua voz entrelaçando-se com os ecos dos gritos. O amuleto pulsava, não apenas com luz, mas com uma sensação de urgência. Sem saber como, dei um passo à frente, como se aquele impulso fosse mais forte do que o medo. Imediatamente, a sala escura desabou. As paredes pareciam se desvanecer, e eu me vi em um campo iluminado pelo luar. A atmosfera estava carregada, e a brisa noturna sussurrava segredos antigos. A figura anciã da minha avó surgia à minha frente, mas agora ela estava em carne e osso, seu rosto marcado por cicatrizes invisíveis de dor e arrependimento. Você precisa fazer a escolha certa, repetiu ela, seus olhos refletindo o peso de uma história não contada. Um nó se formou na minha garganta. O que realmente significava isso? Que escolha? Perguntei, enquanto lágrimas estavam prestes a escapar. Eu queria que ela me explicasse tudo, mas só havia um silêncio pesado, como se o próprio tempo se recusasse a avançar. As lembranças começaram a inundar minha mente. Uma cena se destacou, ela, jovem, com um bebê nos braços. A imagem era tão vívida, mas não conseguia entender. Quem eram aquelas pessoas? O que havia acontecido? Minha avó estava presa entre dois mundos, um sacrifício que a mantinha cativa. E agora meu coração se apertava, percebendo que o destino dela infelizmente estava atrelado ao meu. Você sabe mais do que imagina. A voz voltou a soar, mas desta vez era ecoada por múltiplas vozes. Nos escombros da minha mente, comecei a conectar pontos. Os sussurros, as sombras, e agora essa escolha mística que parecia pendurada sobre mim como uma espada afiada. Eu sentia que cada segundo que passava me afastava mais da verdade, de algo que era vital para ambas. Em um ímpeto, meu olhar se fixou no amuleto. A luz azul parecia dirigir a minha atenção para uma pequena chave pendurada em seu design, uma chave que, embora pequena em tamanho, parecia carregar peso e significados infinitos. É isso que você precisa. É isso que você precisa escolher, a voz insistiu. E eu acreditei de todo o coração. Com o coração na boca, estendi a mão, tocando a superfície fria do amuleto, onde a imagem da chave começava a brilhar intensamente. O ar ao meu redor ficou denso, como se um enorme segredo estivesse prestes a ser revelado, algo que traria consequências, não apenas para mim, mas para toda a minha família. Eu não sabia se estava pronta para saber a verdade, mas a força daquele instante me paralisava. Eu estava à beira de descobrir o que minha avó havia feito, o porquê de seu olhar aflito nos momentos de dor e a razão pela qual o passado ainda assombrava nosso presente. E, em uma fração de segundo, a pressão aumentou, e uma linha do tempo completamente nova se abriu diante de mim. O que aconteceria se eu decidisse rever essa história muito enterrada? O sinal que a presença estava em busca era mais profundo do que eu jamais poderia imaginar. Naquele exato momento, o silêncio foi quebrado, e uma voz grave ressoou na escuridão: prepare-se. O que você decidir vai mudar tudo. E eu sabia, mesmo sem querer, que era hora de escolher, mesmo sem saber o que estava em jogo. A luz do amuleto piscou uma última vez, e o frio cortante tomou conta do meu corpo enquanto uma nova realidade se formava diante de mim. Qual seria o seu custo? E se eu não fizesse a escolha certa, o que aconteceria então? O vento uivava ao redor, carregando frio e uma sensação de desespero. A luz do amuleto pulsava em um ritmo frenético, quase como se estivesse respirando. Eu sabia que o momento de decidir estava se aproximando, e meu coração batia descompassado em meio à ansiedade e aos ecos de um passado que parecia querer se revelar. A imagem da chave brilhante flamejou diante de mim. Ela era tudo o que eu precisava, uma meta, um símbolo de algo que poderia libertar não só a minha avó, mas a mim mesma. Porém, o que isso realmente significava? E o que aconteceria se eu tocasse aquilo que estava preso no fluxo do tempo? Um murmúrio atravessava o campo. Escolha-o, escolha-o. As vozes pareciam se sobrepor, como um coro de almas perdidas clamando por redenção. As palavras penetraram em mim, e uma dor aguda se fez presente,
como se eu carregasse o peso de uma história que não me pertencia, mas que era indubitavelmente parte de mim. Minha avó, murmurei, buscando coragem nas memórias. As tardes de solidão, os olhares furtivos e a tristeza que pairava ao redor de cada visita. A sensação de que cuidar dela era um fardo, mas ao mesmo tempo um amor que nunca vacilou. Como eu poderia compreender a dor dela se nem mesmo sabia o que havia acontecido anos atrás? Então, em um momento de clareza súbita, percebi que a escolha não era apenas sobre o passado dela, era sobre mim, sobre quem eu era e quem poderia me tornar. A verdade estava logo ali, na ponta dos meus dedos, mas o medo ainda era o meu maior inimigo. E se eu falhasse? E se a escolha errada significasse perder tudo novamente? Com um movimento rápido, alcancei a chave do amuleto e, enquanto meus dedos a tocavam, o campo ao meu redor começou a mudar. As estrelas no céu dançavam, e a brisa sacudia algo dentro de mim. Eu sentia que estava atravessando uma cortina que separava o presente do passado. De repente, a visão à minha frente mudava. A escuridão cedeu lugar a uma casa simples, mas acolhedora, onde a minha avó jovem dançava ao som de risadas e músicas antigas. Eu a via com um bebê nos braços, um espelho da esperança, mas também da dor. A partir disso, a imagem se tornou embaçada e tudo começou a girar. Você não pode ignorar o que está por vir, a voz grave ecoou novamente, interrompendo a dança daquelas memórias. As consequências serão profundas. No instante seguinte, a cena se desfez como papel consumido pelo fogo e eu me vi de volta ao campo. A pressão no ar havia se intensificado, e o amuleto agora queimava em minha mão. O que era isso? A realidade estava se desintegrando, e eu não sabia se seria capaz de suportar. Você precisa escolher. O tom da presença era insistente, quase desesperado. O que irá desvendar o passado tem um preço e não será apenas seu. Eu olhei ao redor, os ecos do que havia visto ainda ressoavam em minha mente. O que era necessário? O que seria suficiente para libertar minha avó, para entender seu sacrifício? As respostas pareciam estar escondidas sob camadas de escuridão que nem mesmo o amuleto poderia dissipar. E assim, com o coração acelerado e a mente confusa, preparei-me para a única decisão que poderia fazer. Um fio de esperança misturado a um medo profundo me levou a finalmente sussurrar a pergunta que me atormentava: o que acontecerá se eu escolher conhecer a verdade? E, mais uma vez, o silêncio tomou conta, antes que uma nova voz se erguesse, iluminando o espaço com um brilho ofuscante. Você terá que encarar quem você realmente é, e a verdade não é nada do que você imagina. O amuleto pulsou ainda mais forte, iluminando o campo em flashes de luz intermitente. A nova voz reverberou, e seus ecos pareciam ressoar na minha alma. Eu estava prestes a atravessar uma linha que não poderia ser desfeita. A expectativa carregava uma mistura de medo e excitação, como se estivesse à beira de descobrir o maior segredo da minha vida. Mas a advertência da voz ecoava em minha mente: a verdade não seria nada do que eu imaginava. Fechei os olhos, tentando organizar os sentimentos que transbordavam em mim. O ouvido do vento começou a se transformar em murmúrios, e as vozes sussurravam segredos do passado. Elas se misturavam ao som do meu coração acelerado, criando uma sinfonia de incertezas e esperanças. Você está preparada para ver a verdade? Para despertar a dor enterrada pelo tempo? A voz, envolta em uma aura de mistério, parecia me desafiar. Respirei fundo. Não havia retorno. A chave nas minhas mãos emanava calor, quase como se estivesse viva, pulsando em sintonia com meu desejo de entender. Eu não sabia se os arrepios que percorreram minha espinha eram de medo ou antecipação. Olhei para a estrutura do campo à minha volta, e as sombras começaram a se contorcer como serpentes. Mescladas com a luz do amuleto, elas se transformaram em imagens distorcidas, rostos familiares, momentos que eu achava que nunca saberia, e a figura da minha avó, mais presente do que nunca. E então, tudo se apagou. Tudo exceto um espaço sombrio. Um silêncio profundo envolveu minha mente, e o frio tornou-se sufocante. Eu não sabia se havia me perdido ou se havia sido puxada para uma nova realidade. Lá, no vácuo da escuridão, uma imagem começou a emergir. Vi a minha avó, não mais jovem e alegre, mas envolta em um manto de tristeza. Ela estava sozinha, seus olhos claros agora cheios de um lamento insuportável. O bebê que eu vira antes havia desaparecido,
e o quarto ao redor dela estava desfeito, como um castelo em ruínas. Você vem embora, sussurrou ela, a voz carregada de uma dor que era quase física. Vem embora? O que você está dizendo? Eu esperava que a pergunta trouxesse alguma resposta, mas só obtive o silêncio como companhia. O ar tornou-se espesso e cada respiração parecia uma luta. A cena oscilou e apagou, me deixando em um torvelinho de emoções. A figura da minha avó se desfez em sombras, mas uma nova forma surgiu ao longe. Um homem, obscuro e de costas voltadas para mim, estava à porta da casa. Ele parecia familiar, seus traços ecoavam de algum lugar distante da minha memória. Meu coração disparou, como se estivesse prestes a reconhecer um segredo guardado por décadas. Quem é você? O eco de minha própria voz ressoou nas paredes invisíveis da escuridão. Ele virou lentamente, e um choque frio percorreu minha espinha. Os olhos eram idênticos aos meus. A conexão era inexplicável, mas palpável. O homem começou a se aproximar, e a presença dele fez com que o amuleto em minha mão pulsasse ainda mais forte. Você não pode fugir de quem você é. As palavras escaparam de sua boca como uma brisa gélida, e o ambiente pareceu tremer. Em um instante, tudo se desmanchou como um castelo de cartas diante de um vento forte, e eu me vi novamente diante do campo, o amuleto queimando muito mais agora. As vozes, risadas de dor e alegria intercaladas, foram substituídas por um grito angustiante que ecoou em minha mente. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, não só meu entendimento sobre minha avó, mas sobre mim mesma. Quem era aquele homem? Perguntei ao vento, atualmente mais como um sussurro desesperado. O eco foi a única resposta, ressonando: você terá que buscar por mais, muito mais. A emoção subia novamente, e o que quer que eu tivesse que enfrentar a seguir, uma certeza se formava em meu peito: a verdade, por mais duras que fossem suas consequências, deveria ser conhecida. Mas como? E a que preço? Com o coração aos pulos, eu sabia que a jornada apenas começava. O campo agora parecia ainda mais imenso e alienígena. Com o amuleto queimando em minha mão, a luz pulsante achava-se em plena sincronia com meu coração. Eu sentia como se estivesse conectada a algo muito maior, algo que transbordava em possibilidades e também em perigos. Respirei fundo, mas o ar estava carregado com o peso de tudo que eu acabará de testemunhar. As sombras ao meu redor formavam danças inquietantes, e cada movimento delas parecia contar uma história. Eu olhei mais uma vez para o amuleto, a chave que prometia a verdade. O que ela significava? O que eu encontraria ao girar essa chave? As perguntas inundavam minha mente, mas a única certeza que eu tinha era que voltar atrás não era uma opção. Eu preciso entender, murmurei para mim mesma. As vozes que antes sussurravam se tornaram mais claras. Você deve buscar a resposta ecoava no vento. Segui adiante, movendo-me lentamente como se estivesse atravessando um nevoeiro denso. Os sussurros evoluíram em algo semelhante a um coro, cada voz se sobrepondo à outra, criando uma cacofonia que se misturava com os batimentos do meu coração. Ao fundo, uma figura se destacava. Era uma mulher, com longos cabelos brancos e um olhar intenso que eu mal reconhecia, mas que claramente carregava o peso do passado. Quem é você? Perguntei, já sem fôlego. Ela começou a se aproximar e, conforme a figura ia se definindo, percebi que suas feições eram um eco da minha avó, mas uma versão dela que eu nunca tinha conhecido. Eu sou a guardiã do que foi esquecido, respondeu ela, sua voz com um sussurro melancólico. Muitos segredos habitam neste lugar. Você os procurará, mas a verdade poderá custar mais do que você imagina. Por que minha avó sofre? O que aconteceu com ela? Eu precisava de respostas, e a impaciência fervia dentro de mim. Essa mulher parecia saber mais do que queria contar. Deixe-se levar, garota. Cada passo a levará para mais perto da verdade que você tem tanto medo de descobrir, disse ela, as palavras parecendo um feitiço. E, como suas palavras tomassem forma, o campo que me cercava começou a se transformar novamente. As sombras do passado estavam se aproximando, como se os eventos em que minha avó esteve envolvida estivessem prestes a serem revelados na tela da minha mente. Comecei a ver flashes de imagens cristalinas, uma festa, risadas, um acidente, uma perda. As emoções começaram a me atropelar,
alegria, dor, arrependimento. No centro desse turbilhão, a figura do homem que eu havia visto anteriormente se destacava mais uma vez. Ele não era apenas uma sombra, ele era parte do tecido da minha história. Você pode mudar seu destino, mas para isso terá que enfrentar seu passado, disse a mulher, e, em um instante, uma luz intensa emergiu do amuleto, quase ofuscante. Neste momento, tudo se aquietou. A cacofonia cessou, e a figura da mulher pareceu se dissolver nas sombras. O campo, agora imerso em um silêncio sepulcral, me deixou em um estado de expectativa. Senti o mundo ao meu redor mudar. Eu estava de volta ao cerne da história, onde tudo havia começado, mas uma nova intenção me impulsionava. Com uma nova determinação, dei um passo à frente. O que eu encontraria agora? Eu precisava encontrar aquele homem, e a verdade a respeito dele. Conforme me movia, percebi algo familiar no chão. A luz do amuleto refletia uma pequena caixa meio enterrada na terra. Meu coração disparou uma vez mais. O que havia dentro? Algo estava prestes a ser revelado, e eu não podia recuar. Com as mãos tremendo, comecei a escavar. O que quer que estivesse lá dentro poderia ser a resposta ou um novo mistério que desafiaria tudo o que eu pensava saber. No fundo do meu coração, a dor da verdade já estava presente, e a curiosidade queimava mais intensamente do que nunca. Assim que retirei a caixa da terra, a luz do amuleto ofuscou mais uma vez. Eu precisava abrir, e a sensação de que a vida como eu conhecia estava prestes a mudar me deixou ofegante. Estava pronta, mas a pergunta ainda ecoava em minha mente: estaria eu preparada para tudo o que essa caixa guardava? Minhas mãos tremiam enquanto segurava a caixa. Era uma pequena caixa de madeira, cheia de marcas do tempo, mas ainda assim, algo nela brilhava. O amuleto em minha mão pulsava mais rápido, como se compartilhasse da minha ansiedade. Com um golpe de coragem, girei a tampa, a madeira rangendo protestos enquanto a abri. O cheiro de terra e especiarias exalou como se algo antigo tivesse finalmente emergido das profundezas. Dentro dela, havia um emaranhado de papéis, cuidadosamente dobrados, e uma foto amarelada com o tempo. Estendi a mão, pegando primeiro a foto. O que vi me fez parar. Era uma imagem da festa que eu havia vislumbrado antes, mas agora, vi com clareza. Minha avó, radiante e cheia de vida, dançava com aquele homem que assombrava meus pensamentos há dias. Atrás dela, várias outras figuras estavam presentes, e um sorriso feliz se espalhava pelo rosto dela. O homem tinha o olhar penetrante e um charme quase misterioso. Mas logo o sorriso dela desapareceu, como uma sombra que se aproxima do sol. A imagem girava em minha mente, e eu não pude evitar que minha imaginação se perguntasse o que havia acontecido depois daquela dança. O que havia por trás daquele brilho? Com os dedos ainda trêmulos, peguei um dos papéis. Ele estava rabiscado com a caligrafia delicada da minha avó. O amor pode ser um veneno, e a verdade, uma tempestade. O quê? As palavras começavam a dançar na minha mente, como se quisessem me alertar de algo. Havia mais ali, algo que se escondia sob a superfície. A luz do amuleto brilhou intensamente, e as vozes começaram a sussurrar novamente. A verdade está perto, venha à luz. A urgência nas vozes fez meu coração acelerar, e eu me lembrei da guardiã. Envolvida pela esperança e pelo medo, busquei mais na caixa. O próximo papel revelou outra informação. Uma lista de nomes com datas e locais. O que eram aquelas anotações? Meu peito se apertou com a possibilidade de que aquela lista pudesse conectar minha avó a algo obscuro e secreto. Ali estavam nomes que eu nunca havia ouvido antes, todos desconhecidos, mas cada um carregava um peso. E se minha avó tivesse estado envolvida em algo perigoso? Quais segredos ela poderia ter ocultado por 40 anos? O ar ao meu redor parecia pesado, como se informações não ditas estivessem prestes a desencadear uma tempestade. Uma parte de mim queria parar, fechar a caixa e deixar tudo para trás. Mas outra parte, mais ousada, pedia que eu prosseguisse. Com os braços em um estado de expectativa, deslizei a mão para o fundo da caixa. Senti algo frio e metálico. O meu coração disparou. Era um pequeno objeto, uma chave antiga, que parecia muito com o amuleto que reconhecia.
A estrutura detalhada e intricada sugeria que ela poderia abrir algo ou alguém. A tensão no ar era palpável. O que essa chave poderia abrir? O que havia de tão importante a ser revelado que exigiu uma chave? Minha mente queria entrar em pânico, mas eu sabia que precisava ser corajosa. Com a chave em mãos, me levantei lentamente. Olhei de volta para o campo amplo e agora familiar, e uma nova determinação brotou em meu peito. O caminho estava apenas começando, e as perguntas não tinham mais como ser ignoradas. A figura do homem, que eu tanto temia e queria entender, estava mais presente do que nunca. Eu vou encontrá-lo, disse a mim mesma, mas ao mesmo tempo, a dúvida me confrontou. E se o que eu descobrir for mais do que eu posso suportar? Meu coração pulsava com cada passo que dava. A luz do amuleto guiava meu caminho enquanto a chave gelada em minha mão prometia a resposta, mas ao mesmo tempo, me fazia lembrar de que o desconhecido estava à espreita. Eu precisava agir, mas o que mais essa jornada revelaria? Com um sopro profundo, avancei, sem saber se estava realmente pronta para o que viria a seguir. O obscuro futuro, repleto de escolhas e desafios, esperava por mim enquanto o eco de vozes invisíveis soprou ao meu redor. No fundo, uma pergunta ainda reverberava: quem realmente era aquele homem? E o que ele tinha a ver com as sombras que cercavam minha avó? A escuridão que envolvia o campo se dissipou lentamente, revelando um caminho iluminado pela luz azul do amuleto. A cada passo, uma sensação de pressentimento me acompanhava, como se cada sombra contivesse uma história prestes a ser contada. A chave antiga em minha mão parecia pulsar em sintonia com meu coração, uma conexão entre o passado e o futuro. Eu precisava descobrir a verdade sobre minha avó e aquela figura enigmática que a assombrava. Meu olhar se fixou em uma pequena cabana ao longe, uma estrutura simples, mas que emanava uma aura de segredos perdidos. É ali que as respostas estão, pensei, enquanto meu coração batia acelerado. Ao me aproximar da porta da cabana, a luz do amuleto brilhou intensamente, e em um impulso, girei a chave. Um estalo ecoou, e a porta se abriu, revelando um interior escuro e empoeirado. O cheiro de madeira envelhecida e história esquecida invadiu minhas narinas, e assim que entrei, o ambiente pareceu vibrar com energia. No centro, uma mesa rústica coberta de objetos com uma história silenciosa me aguardava. Enquanto examinava os itens, percebi um caderno desgastado. Com as mãos trêmulas, eu o abri, e as páginas estavam repletas das anotações da minha avó. Suas palavras evocavam um sentimento de urgência, um desejo profundo de proteção, eram registros das pessoas listadas naquelas folhas. Eles precisam saber a verdade. As palavras de minha avó ecoaram em minha mente, e eu sabia que essas anotações eram um portal para todo o pesadelo que ela havia enfrentado ao longo dos anos. Enquanto lia, a realidade começou a se reconfigurar. Cada palavra era uma janela que me mostrava momentos sombrios, decisões difíceis e um amor que havia deixado cicatrizes. Meu estômago embrulhou ao descobrir que o homem que eu havia visto, aquele que compartilhava minha própria essência, não apenas fazia parte da vida da minha avó, mas também de um passado envolto em eventos que ultrapassavam o entendimento comum. Coração disparado. Finalmente entendendo, eu lia sobre um amor proibido, uma escolha forçada que havia mudado o destino dela para sempre. A culpa e o lamento permeavam suas palavras, refletindo uma vida marcada por segredos que protegiam não apenas a si mesma, mas também aqueles que ela amava. Conforme os ecos da história se intensificavam, a presença familiar do homem começou a se definir na penumbra. Você encontrou as respostas? Ele sussurrou, os olhos fixos nos meus. A conexão era intensa, eu sabia que ele esperava que eu o reconhecesse. Com um misto de dor e amor desesperado, eu finalmente compreendi. Você é meu pai. A frase saiu quase como um sussurro, mas o poder da revelação foi ensurdecedor. Ele não era apenas um espectro do passado, mas uma parte crucial da minha identidade. As memórias que eu nunca vivi, mas que me moldaram, haviam voltado à tona, e a fragilidade da verdade cortou fundo em meu coração. Sim, e foi a escolha dela que nos separou, ele respondeu, tristeza e amor pairando em sua voz. Ela sempre quis o melhor para você, mas o passado nunca deixou de nos assombrar. O ambiente ao nosso redor parecia estar se desfazendo, como se os fundamentos da realidade estivessem se desintegrando. E se eu não tivesse voltado para descobrir? O que aconteceria com nós dois?
As lágrimas escorriam pelo meu rosto. A eternidade do meu desejo por respostas e paz se misturava com o peso da história que acabará de descobrir. Voltar só vale a pena se você puder libertar a ambos de nossos destinos, ele falou firmemente. A chave é mais do que um objeto, ela é a resposta. Você pode mudar essa história, mas terá que enfrentar a verdade e aceitar o seu papel. Um calafrio me percorreu, essa era a verdade que minha avó havia tentado proteger, um amor envolto em escolhas difíceis. O medo de que a história se repetisse estava presente, mas uma coragem renovada começou a brotar em meu peito. A liberdade estava nas minhas mãos, e as sombras que antes pareciam intransponíveis agora eram apenas neblinas a serem dissipadas. Com o coração mais leve. Ergui a chave e a segurei com força. Eu escolho fazer a diferença. Eu escolho a verdade. As palavras reverberaram pelo ar como uma promessa, e as sombras ao nosso redor começaram a se dissipar. Enquanto um novo destino se formava diante de mim, um calor envolveu o ambiente, simbolizando a união das partes esquecidas, das vozes que pediam ser ouvidas. No calor desse abrigo, a luz do amuleto brilhou intensamente, iluminando não apenas o caminho do passado, mas também a esperança. Acordei e me vi em uma nova casa, cercada por amigos e família, enquanto as memórias dolorosas se tornavam lições. A dor do que havia acontecido foi substituída por um desejo imenso de cura e compreensão, um laço que não poderia ser rompido. Eu não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa, a verdade finalmente havia sido libertada. E eu estava pronta para viver e deixar meu próprio legado. E agora, para você, que acompanhou essa jornada incrível, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.